Olá, amados, graça e paz. Mais um dia seguindo aquele que é a estrela da manhã, o sol nascente, o sol da justiça, né? Aquele que tudo opera e executa, aquele que é a chave de Davi, aquele que nos concede esta chave, onde a porta foi fechada para muitos, segundo o tempo de indignação do qual se chegou e fechou-lhe as portas, e a porta excelente da graça nos foi aberta, do qual anunciamos, para que aqueles que ainda não entraram pela porta venham entrar pela porta, aonde ele disse: eu sou a porta, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier até mim, aquele que bater a encontra, né? Ele agrada daqueles que buscam a sabedoria do alto e a encontram, são abraçados por ela. Mas muitos, por perseverarem e abandonarem, a porta foi-lhe fechada, né? Lembrai-vos ali das mulheres, né? Aquelas que tinham ainda o óleo em suas candeias, assim como as insensatas que não armazenaram. Sabemos que ele é o bálsamo de Gileade, né? Temos que estar como ministros de uma nova aliança, porque ele nos ensina também a respeito de ser, né, a verdadeira videira, porque ele nos ensina da falsa oliveira que se transformou numa figueira brava, aquela que ainda que produzem o óleo e tem a luz em suas lamparinas. A palavra nos ensina que não é de se admirar que até o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Há muita luz falsa, porque aquele que está em trevas e diz que está na luz é mentiroso. Ele, sondando as entranhas da mente e do coração, assim como aquele que tem o discernimento e anda em espírito e em verdade, conhece aqueles que embora anunciam algo, mas estão na falsidade. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim, temos que estar sempre vigilantes, né? Aqueles que entram pela porta e aqueles que têm acesso pela graça. Aonde há muitos, a porta lhe foi fechada. Bate e já não encontra, porque ele diz que lhe concederia pelo mesmo Espírito a uns sabedoria, mas a outros entendimento. Aqueles que permanecem na graça são aqueles que edificam sobre o alicerce seguro, do qual é o Evangelho, edifica com sabedoria e consolida a casa através do exercício constante da fé, do qual se alcança o discernimento e examina os espíritos. E a casa permanece, porque o inimigo não rouba a verdade que há em nós. Nós perseveramos sempre segundo o alicerce seguro, consolidando a casa, adicionando as virtudes à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio e o amor, que é o dom excelente, né? A palavra nos ensina. Jesus dizia a alguns que diziam: escrevemos lamentações, mas não chorastes, da qual ele ensinava a eles: ainda que fale o dom de línguas, né? Ainda que fale a língua dos anjos, dos homens, porque também tem muita língua estranha, vigiai. Sem amor nada seria, como um sino, né, que ecoa, como um prato que tine, nada resolve. Assim como ele já nos disse, né, sobre aqueles que tocam instrumento, ele sonda a entranha da mente e do coração. Se não tiver do interior fluindo a essência, né, ainda que seu instrumento estiver afinado, ainda que se toque o seu instrumento, é só
e ainda que cante, é só mover de lábios. Ainda que levante a mão ao alto dos céus, ele contempla as mãos cheias de sangue de inocente. Por isso tem que ser de todo coração, amando somente ele. Muitos são como uma fé pagã, confiam nas suas estátuas impossíveis de o justificar e o salvar, e se torna, lembrai-vos da mulher de Ló, como uma estátua de sal, que para nada serve a não ser para ser jogada no chão e ser pisada. Aonde o Senhor se opõe àqueles tantos que fundem as estátuas, como aqueles que o adoram. Ele é aquele que está a despedaçar sobre todo mundo, toda estátua idólatra. Ele é aquele que está abrindo a terra e engole, aqueles templos que anunciam inverdades que estão, segundo a própria Babilônia, a meretriz, que seduz e engana os povos e as nações. Ele é aquele que vai abrir a terra, engolir os seus templos. Ele é aquele que vai destruir toda estátua, e todos aqueles que não se arrependerem da adoração falsa, porque ele clama que toda língua confesse que ele é o Senhor e todo joelho se dobre diante dele. Assim ele está a mostrar para os arrogantes, aqueles que ensinam, porque ele diz que começa primeiro pela casa, aqueles que falam em seu nome, mas na verdade são ludibriadores e enganadores, idólatras. Ele, como está nos dizendo, ele vai mostrar quem que é o dono da obra. Ele se opõe aos arrogantes e concede graça àqueles que perseveram, anunciando a verdade, da qual ninguém há de silenciar os que anunciam em espírito e em verdade. E assim contemplai o seu passear sobre a terra, os tremores de terra, os vulcões, os furacões, os ciclones, da onde ele forma em um segundo, ainda mesmo antes que aqueles que estudam possam identificar. Ele é aquele que os levanta e os confunde. Assim vos diz o Senhor. Os maremotos, os tsunamis, tudo ele está a operar. Os ventos, que nem mesmo as vossas estátuas de concreto podem ficar de pé. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.